Olá, boa tarde. O Espaço Cult está no ar. Hoje recebemos um grupo de teatro que propõe nos espetáculos performance de corpo, voz e ritmo corporal. Olha só. Interessante, né? Os integrantes do grupo, Jonathan Horta Fortes e Henrique Torres Mourão, são os nossos convidados de hoje. Boa tarde aos dois, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, é um prazer. Prazer é o Boa nosso. tarde. Mas aí o grupo tem uma proposta um pouco diferente, né? Na verdade, o grupo foi criado em 1977, aqui em Belo Horizonte, por um compositor argentino que é radicado no Brasil, que se chama Rul Ferreira. O Rul Ferreira fazia essa pesquisa nos anos 70 da integração entre as linguagens artísticas, que os anos 70 chega com essa ideia, né, de quebrar uma separação entre teatro, dança, música e reunir tudo junto. Então o Rufo já fazia essa pesquisa, inclusive na Bahia, porque nessa época ele morava na Bahia. E o Festival de Inverno da UFMG, sabendo desse trabalho do Rufo, convidou ele para dar uma oficina. Ele esteve aqui em 76, deu uma oficina, e em 77 repetiu essa oficina, que era de arte integrada, que eles chamavam na época. E a partir desse contato que ele teve com os artistas de Belo Horizonte, ele resolveu se instalar aqui e montar um grupo para poder fazer essa pesquisa. Foi quando aconteceu a criação do Multimédia. A Ione de Medeiros, que é a diretora atual, que dirige o grupo desde 1983, estava presente nessa oficina e fez parte da criação do grupo. Então o grupo, desde esse início, tem essa proposta de juntar teatro, dança, música, artes visuais, quebrar a barreira entre essas linguagens e apresentar tudo nesse espetáculo cênico, de uma forma cênica. É muito interessante, né, gente? Porque é interessante porque como ele, além dele ter essa ideia de quebrar essas linguagens, ele sempre foi composto por pessoas de todas essas áreas. Sempre os artistas eram alguém que veio da música, junto com alguém do teatro, com alguém da dança, que constrói o processo de trabalho e acaba que constrói o resultado, que são os espetáculos. Entendi. Mas assim, a companhia, ela foi se transformando com o decorrer dos anos, porque é um trabalho de muitas pesquisas, né, Henrique? Sim, é verdade. E a proposta original ainda está lá hoje. O grupo tem se renovado, o elenco mantém sempre jovem, as pessoas que participam vêm de diversas disciplinas, seja artes plásticas, músicas. E nisso a gente também tem mantido um núcleo, que é composto por mim, Jonathan, Skanda e a Ione. E aí a gente desenvolveu uma linguagem de vídeo, de atuação, uso do objeto em consonância com a proposta original. Porque como o grupo vai modificando, porque as pessoas às vezes não ficam tanto tempo, o elenco sempre está se renovando. Nós três estamos há 14 anos no grupo, a Ione está desde a criação, mas mesmo assim a gente ainda sempre transita com essa mudança, então o grupo vai tomando de uma certa maneira a cara de quem está naquela época. E com certeza o grupo mudou muito, igual atualmente a gente organiza um festival, a gente é organizador e curador do Verão Arte Contemporânea, que é um festival que até é o VAC, que aconteceu esse ano, a 9ª edição em 2015, mas que a gente comemora 10 anos em 2016, porque o grupo tem, além dessa produção de espetáculo, também é um grupo que tenta fomentar culturalmente a cidade. Então a gente produz evento, produz esse festival, para pensar esse pensamento artístico perpassar outras áreas também. Né? Entendi. Nós estamos vendo aí algumas imagens que vai mesclando a preparação já com o espetáculo, né? Sim. A preparação de vocês é um pouco diferenciada ou não? Como que é essa preparação? Sim, é bastante diferenciada. A gente tem um trabalho de corpo, a gente investe muito nessa pesquisa corporal. Tem um trabalho de uma pesquisa, a Ione desenvolve uma pesquisa que se chama rítmica corporal, que é um trabalho que ela trabalha a música e o corpo. Ela tenta musicalizar o corpo, poderia ser uma forma. O corpo
corpo, ele conversa, né? Ele se Exatamente. comunica. Ele se comunica. Então ela musicaliza esse corpo, que essa musicalização vai interferir em diversas formas, na maneira que a gente lida com o objeto na cena, na maneira que a gente fala o texto. Essa é a ideia da pesquisa. Isso foi uma pesquisa que ela começou a desenvolver na Fundação de Educação Artística, onde o grupo pertence, onde ela deu aula durante muitos anos, que é uma escola de música, e ela ampliou essa pesquisa dentro do trabalho do multimédia. Então, até quando a gente vai dar uma oficina, a gente sempre leva esses dois temas. É uma preparação corporal para eles entenderem como que a gente prepara o corpo fisicamente, exercícios e tudo, e qual que é essa pesquisa de rítmica, que é meio uma base da construção dos espetáculos. E também é legal frisar que a gente também faz parte de todo o processo do espetáculo. Nós nos envolvemos com o figurino, com o cenário, com o vídeo, até com a produção do espetáculo, até ele chegar no palco diretamente, quando a gente faz a apresentação. Então a gente está em engloba tudo, desde a produção até a atuação e também nessa divulgação. Agora, gente, é uma coisa assim, é uma curiosidade que eu tenho. O artista, a função dele é comunicar, é informar, né? Então, assim, por mais que vai pesquisar sobre o assunto, o ator, principalmente, ele precisa vivenciar o personagem, sentir os mesmos sentimentos que o personagem tem. E as obras da companhia são obras, assim, muito sentimentalistas, né, de reflexão. Então, como que vai separar, assim, a vida pessoal com a vida do personagem? Como que é essa questão? Na verdade, lá a gente até quebra bastante um pouco essa questão do personagem, porque a gente, de uma certa maneira, como o trabalho é muito transitório, a gente transita no mesmo espetáculo por várias ações, em que poderíamos chamar de vários personagens, talvez. Uma única vez que o grupo pegou uma dramaturgia e se aprofundou em um único personagem, que cada ator se aprofundou, foi quando nós montamos A Casa de Bernarda Alba, que foi em 2001. Que foi o texto do Lorca. Mas até em outras montagens que são inspiradas em textos teatrais, a gente tenta que esse trânsito no grupo, porque a gente acredita nesse teatro que é construído e desconstruído na frente de todo mundo. Né? Porque de uma certa maneira, tem peças exatamente, também que o cenário é todo sempre é móvel, né? sempre constrói e desconstrói na frente do público. Porque a gente aposta nesse jogo, porque a gente sabe que o público, quando vai lá, por mais que a gente tente, talvez às vezes em algumas peças, até passar uma ilusão de uma realidade, mas o público cria um pacto com o artista que está lá e sabe, você está fazendo uma mentira, mas eu acredito nessa sua mentira. Verdade. E eu acompanho e me emociono e tudo. Mas é muito rico pra gente que participa do processo, porque isso de trabalhar com vários temas e com vários estilos e com várias pesquisas, aprofunda a gente como artista e como pessoa. Porque você tem que realmente ser um ator pesquisador. No caso do trabalho do multimédia. Você tem Até para ajudar na interpretação, né? Ajudar na interpretação, você tem que conhecer de artes plásticas, você tem que conhecer um pouco de dança, um pouco de música, sabe? Você não pode ficar só se respaldando só no teatro, você tem que buscar as outras linguagens. Agora, a música, a arte visual, a arte plástica e o teatro hoje, eu acho que não surpreende tanto, né? Agora, imagina o público lá da década de 70, da década de 80. Você sabe que no início a Ione talvez é a melhor pessoa para falar disso, mas ela conversa muito com a gente sobre isso. Sempre o trabalho do multimédia era dificílimo de encaixar. O pessoal do teatro ia e falava, não, isso não é teatro. O pessoal da dança ia e falava assim, mas isso também não é dança. A música ia, isso também não é música, porque tem gente atuando, tem movimento. Então sempre ficou nesse lugar. Depois até que começou a acontecer muitos eventos do FIT em Belo Horizonte, porque o multimédia vem antes, que foi criado antes do Festival Internacional, de uma certa maneira o olhar da população de teatro começou a ampliar, porque o FIT trouxe muito espetáculo da Europa e de fora do país e de outros países, que também não trabalhavam com um texto dramático, que quebrava essa linguagem entre as fronteiras. Então o multimédia foi se acoplando nessa linguagem. Tanto que ele sempre participou dos FITs, eu acho até por causa disso, porque já traz muito forte essa questão dessa mistura de linguagens. E uma questão também é sobre o comprometimento com o risco e com a experimentação de todos os espetáculos. Isso dá um caráter de renovação e possibilita que a gente sempre crie algo novo. A gente não tem espetáculos em repertório, então ele dura na temporada da criação, quando aquele elenco está coeso, quando a proposta ainda é convidada para participar de festivais e quando a gente ainda acredita que aquilo ainda pode continuar por alguns anos. E aí a gente parte para uma nova montagem, criando algo novo e sempre comprometido com o risco mesmo. Experimentar através de improvisações, de criações novas. Olha só, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Sim. E na volta a gente vai saber das novidades e dos projetos do Grupo Oficina Multimédia para este ano. Eu volto logo.
Clara, amo quem? Eu, ele, amo João. Amo Clara, amo quem? Eu, ele, amo você. Ele me disse que viria. Mas não viria. Ele me disse que se não viesse, me ligaria. Mas não ligaria. Ele disse então que não me queria no momento. Que era melhor dar um tempo. Mas eu sei que ele queria. Ele me disse que viajaria no final de semana para descansar. Descansar! Ah, mas ele não viajava. Ele disse que achava que nem sentia mais a minha falta. Mas tenho certeza que sentia. Ele disse que não teria dinheiro para dividir as contas. Pagar aluguel. E nem assumir um compromisso mais sério ou definitivo. Ah, mas ele teria, pelo menos no começo ele disse que teria. Então eu reagi. Como qualquer pessoa reagiria. Eu disse que ele era paradoxal, fraco, indeciso, egoísta, pouco afetivo. Que ele só pensava nele, que ele gostava de se fazer de vítima, que era um infantil. Que ele era um frouxo, um debilóide, inconsequente, um ser desprezível, um Que panaca. era melhor que ele nunca tivesse nascido. Que ele era um bipolar, que ele precisava fazer uma análise. Uma análise. Estamos de volta ao Espaço Cult e hoje nós recebemos o grupo Oficina Multimédia. Ô, Jonathan, você trouxe aqui um livro, né? Esse livro foi lançado em 2007, comemorando 30 anos do grupo. Atualmente o grupo já tem 38 anos. Foi na época que a gente montou esse espetáculo que se chama Beabá Brasil, que o espetáculo, na verdade, vinha questionar a identidade brasileira e a gente aproveitou para poder ao contar essa história brasileira e contar um pouco da história do grupo, porque dentro do cenário do espetáculo eram todos partes de cenários de antigos espetáculos que estavam lá no nosso galpão. E aí, no primeiro dia de ensaio, a Ione deu como proposta que cada ator fosse lá em cima no nosso espaço e pegasse um cenário que tivesse interesse em usar. Nós temos até imagem desse espetáculo, Então, inclusive. e a gente desceu com tudo, desceu com uma tralha gigantesca, exatamente, essas imagens que estão passando. E aí, então, nesse espetáculo, cada parte aqui já esteve presente em um outro espetáculo do grupo. Então, homenageava o Brasil e a história do grupo que estava fazendo 30 anos na época. Entendi. E aí, qual que é a história do espetáculo? Então, a história do espetáculo ele tenta fazer mesmo esse percurso pelo Brasil, que é a chegada dos portugueses, uma homenagem à Semana de Arte Moderna, o contato dos portugueses com os indígenas, o que sobressai, trabalha um pouco dessa identidade brasileira através da antropofagia, do trabalho da Tarsila do Amaral, mais isso. E tenta depois alçar um futuro, como que poderia ser o futuro, né? Como que é essa identidade brasileira, questionando mesmo toda essa nossa mistura, cor, linguagem, tudo que tem no nosso país de especial. A diversidade cultural que nosso país, né? tem. Quanto tempo de montagem tem uma peça, geralmente? Aproximadamente um ano. Desde lá da pesquisa? Talvez 1 ano, 1 ano e meio. A gente começa com uma pesquisa teórica, a gente está nesse momento preparando uma nova montagem. Então a gente está bem nessa primeira parte de pesquisa teórica, porque a gente está com o espetáculo em repertório. Mas deve durar 1 ano aproximadamente a montagem toda do espetáculo. Entendi. Agora uma outra peça assim, muito interessante, que é As Últimas Flores do Jardim das Cerejeiras. Sim. É bem inovador também, né, Jonathan? Essa peça a gente monta um labirinto, o público entra dentro desse labirinto e as cenas acontecem do lado de fora. E essa peça foi maravilhosa, a gente teve uma recepção de público, de crítica, foi muito bom. Mas a questão toda dela, da dificuldade de viajar com ela e apresentar, porque demoravam 4 dias para construir o cenário. O cenário era todo feito de tule, foi construído pelo grupo também, como o Henrique colocou, né? Nós fizemos todo o cenário inteiro costura. Eu e a Ione que só costuramos. O figurino também, porque olha que interessante, gente. Vocês pegam uma máscara. A gente pega uma máscara, desloca a máscara para fazer uma homenagem às geishas, né? Porque como tem essa questão das cerejeiras no Japão, e a gente fez esses kimonos, eu e a Ione fizemos a escolha dos tecidos, e aí a Ione desenvolveu esse kimono, né, esse molde do kimono, e a gente foi misturando tecidos. A Ione fez esse figurino, eu fiz assistência com ela na época. É um espetáculo Quantos muito atores em interessante. cena? Nesse éramos 7, né? 7 atores em cena. 7 atores. E todos participavam, como a gente disse, da montagem, da criação e do desenvolvimento da peça, enquanto o público, quando o público entrava, ele tinha uma dinâmica. Então, uma hora surgia uma cena num determinado ponto do labirinto e imediatamente essa cena acabava e em outro ponto totalmente diferente, talvez até atrás do público, surgia uma nova cena. Então, a gente tinha toda uma logística de abrir cortinas, de abrir portas. O público
tinha que ser guiado mesmo, né? Ele é guiado. Ele ficava dentro, mas ele era guiado meio pela cena e pelo espetáculo. Às vezes ele se perdia, porque junto com isso tinha projeção de vídeo, um tanto de tela, porque eram todos feitos de telas de tule, com projeção de vídeo. Então, às vezes, ele via por trás de uma tela que estava atrás de uma tela que estava atrás de outra tela. Então, criava essa sensação, às vezes, até de meio uma coisa meio antiga, muito, né, passado, mas era muito interessante. Entendi. Mas, ô Jonah, então vocês vão para a França este ano? A gente teve esse maravilhoso convite de apresentar pela primeira vez, em 38 anos, o grupo vai para a Europa e vai se apresentar num festival que chama Le Manifeste, no norte da França. A curadora desse festival esteve presente nos 2 últimos feats, viu as últimas flores, quis levar de todas as formas para a França, mas ficou totalmente inviável com esse cenário que ia ter que ir de navio, que ia demorar 4 dias. Então ela não conseguiu levar, mas ela manteve o contato com o grupo, voltou ano passado, né? Sim. Voltou ano passado, assistiu ao Aldebaran e quis levar. E aí, Aldebaran é possível. Então, Aldebaran é um outro projeto do grupo, né? É o último espetáculo que a gente fez inclusive com o patrocínio da Petrobras, também foi a primeira vez que o grupo tinha conseguido esse patrocínio. A gente fez esse espetáculo que é pesquisa sobre os monstros. Então, é um espetáculo que trabalha com papel, plástico, papelão e tem toda a pesquisa teórica e o fundamento filosófico dele em cima dos monstros. Esse monstro que acompanha a gente, a humanidade, essa monstruosidade que a gente vive atual, né? Do monstro consumo. relacionado a sentimentos, relacionado à época vícios, social, ao também emocional do homem, ao nosso medo, a todo esse tipo de monstro que a gente depara durante a nossa trajetória. Não quer enxergar, né? Que às vezes aí tá do nosso lado, tá do né? nosso ladinho, ninguém quer enxergar. É verdade. Como diz algumas pessoas que a gente entrevistou, às vezes o monstro está até dentro da gente. Verdade. Mas é bem interessante esse espetáculo. E aí a gente foi convidado, estamos indo para a França agora em julho, mas o festival não bancava todas as passagens, então a gente está fazendo uma campanha enorme para conseguir 4 passagens, porque a gente não teve nenhuma ajuda de política pública estadual, federal ou municipal, porque estão todos sem verbas, editais paralisados. Este ano. Então a gente fez um financiamento coletivo que terminou há pouco tempo, mas conseguimos 2 passagens através desse financiamento coletivo e vamos fazer agora uma temporada de Aldebaran em Belo Horizonte também para ajudar a arrecadar mais verba. Entendi. E agora quem quiser ajudar de uma outra forma, não ser indo, né, nos espetáculos, como que faz? Olha, a gente tem o nosso e-mail, né, que é contatogon@gmail.com. Temos também Facebook, Grupo Oficina Multimédia, tem um site também que é oficinamultimedia.com.br, que lá eles entram em contato, que a gente tem uma conta que ainda pode ser feito algum depósito e tem também o espetáculo, que é ótimo que a pessoa pode assistir esse espetáculo que vai ser apresentado, o preço é muito barato, né? R$10, preço antecipado, único, e é uma boa forma de ajudar. Agora, com o figurino, que é muito interessante, né? Toda a história, o trabalho. Quem quiser conferir também, quem quiser conferir um pouco da história do grupo, está tendo uma exposição sobre teatro no Museu Histórico Abílio Barreto, que é uma exposição sobre o teatro em Minas Gerais. E eles pegaram muito material do nosso acervo. Então tem algumas peças dos nossos figurinos, tem de Bernardo Alba, tem das Últimas Flores, tem de um cortejo que a gente fez no Parque Municipal, que se chamava A Noite Sonhamos. Tem a primeira cadeira, que o primeiro espetáculo da Ione usavam só 5 cadeiras, tem uma dessas cadeiras sendo expostas lá. Tem áudio da Ione falando. Explicando sobre o porquê de ter usado esse objeto tão caro ao Grupo Oficina Multimédia, que são as cadeiras também. Porque em vários espetáculos a gente usa cadeira. O cenário, além de ter peças caras, como a cadeira, vocês reutilizam e reciclam, né? Muito. Muito. A gente, por exemplo, agora em Aldebaran, a gente está usando caixas que foram utilizadas num desfile que a gente fez no Verão Arte Contemporânea. Essas caixas foram retransformadas e novamente utilizadas de outra forma. E o material todo de Aldebaran é caixa de papelão que a gente encontra na rua. A maior parte do material, né? Foram caixas de mudanças nossas, caixas de mudanças de colegas, que a gente fica... Aquilo que você falou que o teatro toma conta da vida, que nessa época de Aldebaran a gente toma conta que toda caixa que a gente encontra de papelão a gente pega e leva para o ensaio. Já vira instinto, né? Ver uma caixa. Exatamente. E como a Ione disse, toda caixa que a gente vê na rua, a gente relaciona ao espetáculo, não relaciona mais àquela realidade que às vezes estava um lixo, que era uma coisa que a gente nem olhava. Entendi. Agora, vocês pensam em levar esse projeto de vocês, como as oficinas de dança, as oficinas corporais, para o público?
Sim. Porque vocês já dão em festivais, né? Por É. exemplo, no Festival de Inverno de Ouro Preto. Sim, a gente já participou de vários festivais. Na França, a gente, além do espetáculo, vai dar uma oficina. Eu e a Ione vamos chegar uma semana antes do espetáculo, vamos ficar lá dando oficina. Vamos dar uma oficina para os atores franceses. E a gente está com uma proposta agora no Multimédia esse ano muito interessante, que a gente está divulgando pelo Facebook, que atualmente são 2 encontros semanais. 2 sextas-feiras do mês, a gente está abrindo para encontrar com, no mínimo, 10 pessoas no nosso galpão. legal. Que podem ser artistas, podem ser músicos, atores. Então a gente divulga no Facebook. Por incrível, a gente não imaginava que ia ter uma adesão tão grande, mas no dia que divulga, no dia seguinte já acabaram as vagas, que são poucas, porque o nosso galpão é pequeno, então não dá para receber muita gente. Mas a gente convida essas pessoas para conhecer esse processo. Como que o multimédia trabalha cotidianamente? Quais são os exercícios? Como que ele pensa isso? E está sendo um sucesso. A gente vai fazer um encontro agora em junho, porque a gente está com muita demanda de produção para viagem. Então vamos fazer um encontro em junho, mas assim que a gente voltar lá da França, a gente continua durante o ano esse processo. Então, quem quiser participar das oficinas, Dos toda encontros. sexta-feira. Acontece, não, 2 sextas-feiras do mês. A gente divulga sempre no Facebook a data. É só seguir a gente lá no Facebook, né? Porque é bom que vai ficar sabendo de outras informações do grupo e poder participar da oficina. Qual que é o endereço? O Facebook é Grupo Oficina Multimédia mesmo, como a gente fala, né? O site é oficinamultimedia.com.br e o e-mail é contatogon@gmail.com. Então, gente, participem. Acompanhem as novidades na página do Facebook. Claro, né? sim, com certeza. Tem mais algum espetáculo aí em vista? O que a gente tem, que a gente pode falar que está próximo de acontecer, é o Blues Day, que é um evento que a gente comemora anualmente. O grupo comemora desde 1990 e esse evento ele homenageia o escritor James Joyce. É um evento que é comemorado no mundo todo e como a gente é apaixonado por James Joyce, a Ione de Medeiros, ela tem uma referência muito forte em James Joyce, a gente sempre faz um evento gratuito, criativo e que traz essa participação do público na linguagem criativa. Porque o James Joyce é um escritor muito importante para a língua, porque ele inovou muito na literatura. Então a Ione gosta de pegar esse espírito de inovação dele. Não é um evento que é acadêmico, cabeção, não, nada disso. É um evento que vai pegar... Não é evento intelectual para intelectuais, não, né? Não, é um evento para o público geral, para quem nunca leu James Joyce, ter esse contato com a obra dele. E a gente sempre procura temas que estejam próximos do James Joyce. Igual esse ano, em homenagem à Irlanda, que fez um referendo maravilhoso e que a população toda votou a favor do casamento entre os homossexuais, que a gente vibrou aqui no país, que o mundo inteiro vibrou com isso, né? Porque foi o povo que foi às urnas votar. A gente vai fazer esse ano Blues Gay. Porque tem capítulo do James Joyce, inclusive, que trata sobre esse tema da homossexualidade, nas obras do James Joyce. Então a gente vai fazer esse evento, aí vai ter bazar, vai ter performance, vai ter DJ, vai ter literatura, vamos ler trechos das obras dele. Não vamos falar tudo para dar uma ansiedade, uma expectativa no telespectador, vai ser dia 16 né? de junho, tá próximo. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, muito legal, muito bacana o projeto, tá? Muita luz aí, que esse projeto se torne aí com mais 30, 60 anos. Isso, tomara. Obrigado pelo espaço. Muito O nosso obrigado. programa, infelizmente, chega ao fim. Confira a nossa dica cultural para o fim de semana no Facebook, tá, gente? A partir de hoje, desse programa, a nossa dica vai para o Facebook. E os sorteios também. A nossa programação está nas redes sociais, nos acompanhe. Mande e-mail para nós também, aí no endereço que aparece na sua tela. Eu encerro o programa de hoje com um trecho do espetáculo do grupo Oficina Multimédia. Até o próximo programa. Até lá!